O calor das chamas não se comparava ao fogo que queimava dentro de mim naquele momento. Diego me pressionava contra a parede fria do hospital, seus olhos escuros fixos nos meus, como se pudesse ler cada pensamento que eu tentava esconder. Suas mãos fortes seguravam meu rosto com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do momento. Gabriel. Ele sussurrou meu nome como uma oração. E eu senti meu mundo inteiro desmoronar e se reconstruir naqueles poucos segundos. Você sabe que não conseguimos mais fingir que isso não existe entre nós. Eu sabia. Deus, como eu sabia. Por semanas havia lutado contra essa atração magnética que me puxava para ele como metal ao ímã. Tentei me convencer de que era apenas gratidão pelo que ele havia feito, salvando minha vida naquele incêndio terrível. Mas quando seus lábios tocaram os meus, quando senti o gosto de café e determinação em sua boca, soube que estava perdido. O beijo foi devastador. Suas mãos desceram pela minha nuca, me puxando para mais perto, e eu me entreguei completamente àquela sensação de estar vivo, realmente vivo, pela primeira vez em anos. Meus dedos se entrelaçaram em seus cabelos escuros, ainda com o cheiro de fumaça que sempre o acompanhava, e por um momento esqueci de tudo. Dos negócios, da reputação, do medo. Quando nos separamos, ofegantes, seus olhos brilhavam com uma intensidade que me fez tremer. Eu te amo, ele disse, e as palavras ecoaram no corredor vazio como um eco do destino. E sei que você também me ama. Eu queria negar, queria correr, queria proteger tudo pelo que havia trabalhado a vida inteira. Mas olhando para Diego, para esse homem que havia se tornado minha salvação, em mais de uma forma, só consegui sussurrar de volta. Sim, eu te amo. E naquele momento, com o mundo desmoronando ao nosso redor, soube que escolheria queimar em suas chamas para sempre. Meu nome é Gabriel Mendoza, e até 3 meses atrás, minha vida era como um algoritmo perfeitamente calculado. Cada movimento planejado, cada decisão analisada sob múltiplas perspectivas, cada relacionamento categorizado entre útil, neutro ou descartável. Aos 32 anos, havia construído um império tecnológico em Barcelona que me rendia não apenas milhões de euros, mas também o respeito e, ocasionalmente, o medo dos círculos empresariais mais influentes da Catalunha. Minha empresa, Meridian Tech, desenvolvia sistemas de inteligência artificial para grandes corporações europeias. Éramos pioneiros, inovadores, e eu era o CEO mais jovem a figurar na capa da revista Economia Catalana por 3 anos consecutivos. Vivia em um penthouse no Eixample, dirigia um Tesla Model S preto, e meu guarda-roupa consistia exclusivamente em ternos italianos sob medida. Controlava cada aspecto da minha imagem pública como se fosse uma campanha de marketing meticulosamente orquestrada. A ironia é que um homem obcecado por controle seria derrotado por algo tão imprevisível quanto o fogo. Era uma terça-feira de outubro quando tudo mudou. Eu estava no 10º andar do nosso prédio comercial no distrito de Grácia, revisando os protótipos do novo sistema de reconhecimento facial que lançaríamos no próximo trimestre. O escritório de design ocupava todo o andar, com suas mesas de desenho digital, protótipas 3D e aqueles painéis de vidro que eu achava tão modernos e sofisticados. Às 14h47, lembro-me do horário exato porque sempre verificava meu Rolex obsessivamente. Senti um cheiro estranho no ar. Algo como plástico queimado misturado com algo químico que não conseguia identificar. Ignorei inicialmente, pensando que fosse algum experimento do laboratório. Mas quando a fumaça começou a se infiltrar por baixo da porta que dava para o corredor, soube que algo estava terrivelmente errado. O alarme de incêndio começou a tocar com uma estridência que me perfurou os ouvidos. Por um momento, fiquei paralisado. Não por medo, mas por uma incredulidade absoluta. Como isso podia estar acontecendo comigo? Eu tinha seguros, sistemas de segurança, planos de contingência para tudo. Incêndios não faziam parte do meu universo controlado. A fumaça estava ficando mais densa rapidamente. Tentei seguir os protocolos de evacuação que conhecia de cor, mas quando cheguei à escada de emergência, a porta estava trancada. Pânico, uma emoção que eu não experimentava há anos, começou a se instalar em meu peito como uma garra fria.
Voltei correndo para o escritório, tosindo violentamente. A fumaça estava preta agora, densa e sufocante. Tentei ligar para o elevador, mas os sistemas já haviam sido desativados automaticamente. Pela primeira vez na vida adulta, me senti completamente desamparado. Todas as minhas estratégias, todos os meus planos eram inúteis contra a força primitiva e caótica do fogo. Foi quando ouvi passos pesados no corredor, seguidos por uma voz forte que gritava algo em catalão. A porta do escritório se abriu com um estrondo, e através da cortina de fumaça vi uma figura emergir como um guerreiro moderno, um bombeiro com equipamento completo, máscara de oxigênio e uma presença que irradiava competência e segurança. "Alguém está aí dentro?" Ele gritou em espanhol, sua voz abafada pela máscara. "Aqui!" Consegui responder entre tosses. "Estou preso aqui!" Ele se moveu em minha direção com uma agilidade impressionante, navegando pelos obstáculos do escritório como se tivesse um mapa mental do lugar. Quando chegou até mim, nossos olhos se encontraram através da viseira de sua máscara. E algo inexplicável aconteceu. Mesmo em meio ao caos, mesmo com medo genuíno correndo por minhas veias, senti uma conexão instantânea, como se um circuito elétrico tivesse se fechado entre nós. "Você está ferido?" Ele perguntou, suas mãos examinando meu corpo rapidamente em busca de ferimento. O toque era profissional, mas havia algo na forma como seus dedos se demoraram em meu braço que me fez esquecer momentaneamente onde estávamos. "Não, apenas fumaça", consegui responder. "Vou tirar você daqui. Precisa confiar em mim e fazer exatamente o que eu disser." Confiar. A palavra ecoou em minha mente de forma estranha. Eu não confiava em ninguém facilmente, mas naquele momento, com minha vida literalmente em suas mãos, assenti sem hesitação. Ele me cobriu com uma manta especial e me guiou através do labirinto de fumaça e destroço. Seus movimentos eram precisos, calculados, mas também havia uma urgência protetora na forma como mantinha seu braço ao redor dos meus ombros. Descemos pelas escadas de emergência, que ele havia destravado de alguma forma, e a cada andar que descíamos, eu me sentia mais consciente de sua presença, do calor de seu corpo contra o meu, da força reconfortante de seus músculos. Quando finalmente chegamos ao térreo e saímos para a rua, o contraste foi brutal. Do sufocante interior cheio de fumaça para o ar fresco de outubro em Barcelona, da escuridão para a luz brilhante do sol, do caos para a ordem organizando dos serviços de emergência que haviam se instalado na rua. Ele me levou diretamente para uma ambulância onde os paramédicos começaram a examinar meus sinais vitais e meus pulmões. Foi só então que ele removeu sua máscara e eu pude ver seu rosto pela primeira vez. Meu coração parou. Ele era absolutamente deslumbrante, mas não de uma forma polida ou artificial, como as pessoas do meu círculo social. Sua beleza era crua, masculina, autêntica. Tinha cabelos pretos, ligeiramente ondulados, grudados de suor, olhos castanhos tão escuros que pareciam quase negros, e uma barba por fazer que lhe dava um ar de homem que vivia intensamente. Havia uma cicatriz pequena acima da sobrancelha esquerda e quando ele sorriu, o primeiro sorriso genuíno que eu havia visto em meses, senti algo se mover no meu peito. "Como está se sentindo?" ele perguntou, e sua voz sem a máscara era mais profunda, mais rica do que eu havia imaginado. "Vivo", respondi, e pela primeira vez em anos realmente senti o significado dessa palavra. Ele riu, um som grave e caloroso. "Boa resposta. Sou Diego Ruiz, do Corpo de Bombeiros de Barcelona." "Gabriel Mendoza", respondi automaticamente, estendendo minha mão. Quando ele a apertou, senti uma corrente elétrica subir pelo meu braço. Suas mãos eram grandes, calejadas, reais, tão diferentes das mãos suaves e manicuradas dos executivos com quem eu normalmente interagia. "O dono da empresa?" ele perguntou. E percebi algo na sua expressão que não consegui decifrar completamente. Não era impressão ou reverência como eu estava acostumado a ver. Era mais como curiosidade crítica. "Sim", confirmei, subitamente consciente de como meu terno Armani estava amassado e sujo de fumaça. "Bom, Sr. Mendoza, você teve sorte hoje. O fogo começou no laboratório químico do 8º andar. Aparentemente um problema com o sistema de ventilação. Se você tivesse tentado usar o elevador
Ou se eu tivesse chegado 5 minutos mais tarde, ele não terminou a frase, mas não precisava. Pela primeira vez na vida, fui confrontado com minha própria mortalidade de forma visceral e imediata. Obrigado, disse, e as palavras saíram mais emocionadas do que eu pretendia. Você salvou minha vida. Diego me olhou diretamente nos olhos por um momento que pareceu se estender indefinidamente. É o meu trabalho, ele disse finalmente, mas havia algo na sua voz que sugeria que para ele eu havia sido mais do que apenas mais um resgate. Os paramédicos disseram que eu estava bem, apenas precisava de observação por algumas horas devido à inalação de fumaça. Enquanto eles preparavam o transporte para o hospital, vi Diego se afastando, de volta para seus colegas e equipamentos. Uma parte de mim, uma parte que eu não reconhecia, queria chamá-lo de volta, queria encontrar uma desculpa para prolongar nossa conversa. Mas não fiz isso. Eu era Gabriel Mendoza, CEO da Meridian Tech, não alguém que se deixava levar por impulsos inexplicáveis. No hospital, enquanto os médicos confirmavam que eu estava bem, não conseguia parar de pensar nele, na forma como havia tomado controle da situação, na confiança que irradiava, na forma como seus olhos haviam se demorado nos meus quando se apresentou. Tentei racionalizar esses pensamentos como uma resposta normal ao trauma, uma forma de processar a experiência de quase morte. Mas quando fechava os olhos, tudo que conseguia ver era seu sorriso. Nos dias que se seguiram, mergulhei no trabalho de reconstrução da empresa. O incêndio havia destruído todo o 10º andar e causado danos significativos nos andares adjacentes. Tinha reuniões com seguradoras, arquitetos, empreiteiros, advogados. Mantive-me ocupado 18 horas por dia, como sempre fazia quando queria evitar pensar em algo. Mas Diego Ruiz havia se tornado uma presença constante na minha mente. Encontrava-me pensando nele nos momentos mais aleatórios, durante apresentações importantes, enquanto revisava contratos, até mesmo durante minha rotina de exercícios matinais. Era como se ele tivesse acendido algo dentro de mim que eu nem sabia que existia. Uma semana após o incêndio, tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesmo. Liguei para o quartel dos bombeiros e perguntei se poderia falar com Diego Ruiz. Disse à secretária que queria agradecê-lo pessoalmente e fazer uma doação para o corpo de bombeiros. Ele está de folga hoje, ela me informou, mas estará aqui amanhã às 8 da manhã. Desliguei o telefone com o coração batendo de uma forma que não conseguia explicar. O que exatamente eu estava fazendo? Gabriel Mendoza não perseguia pessoas. Gabriel Mendoza não fazia visitas não relacionadas a negócios. Gabriel Mendoza certamente não sentia essa ansiedade adolescente sobre ver um homem que havia conhecido por apenas alguns minutos. Mas lá estava eu, na manhã seguinte, estacionando meu Tesla em frente ao quartel dos bombeiros do Distrito de Grácia, vestindo meu melhor terno e carregando um envelope com um cheque generoso para a instituição. O quartel era um prédio robusto e funcional, muito diferente dos escritórios de vidro e aço onde eu passava meus dias. Havia uma energia diferente ali, uma sensação de propósito real e imediato que contrastava com as abstrações do mundo tecnológico. Na recepção, uma mulher de meia-idade com um sorriso caloroso me recebeu. Você deve ser o Sr. Mendoza. Diego disse que você poderia aparecer. Ele havia dito? Isso significava que ele havia pensado em mim também? Ele está na academia nos fundos. Ela continuou. Pode ir direto. É só seguir o corredor. Caminhei pelo corredor sentindo-me estranhamente nervoso. Através de uma porta de vidro, pude ver uma academia bem equipada onde vários bombeiros estavam treinando. E lá estava ele. Diego estava fazendo supino, sem camisa, o suor brilhando em sua pele morena. Seus músculos se contraíam e relaxavam com cada repetição, e eu fiquei hipnotizado pela pura masculinidade da cena. Ele era diferente de qualquer homem do meu círculo social, onde músculos eram construídos em academias caras por questões estéticas. Os músculos de Diego eram funcionais, resultado de um trabalho que exigia força real. Quando ele me viu através do vidro, um sorriso iluminou seu rosto. Ele terminou sua série rapidamente e pegou uma toalha, vindo em minha direção. Gabriel, ele disse, e a forma como pronunciou meu nome me fez sentir como se fosse a primeira vez
que alguém realmente o dizia. Não esperava vê-lo aqui. Queria agradecer adequadamente, respondi, estendendo o envelope, e fazer uma doação para vocês. Ele pegou o envelope, mas seus olhos não se afastaram dos meus. Isso não era necessário. Como eu disse, era meu trabalho. Talvez, mas você fez mais do que apenas seu trabalho. Você me fez sentir... Parei, percebendo que estava prestes a dizer algo muito pessoal para alguém que mal conhecia. Sentir o quê? Ele perguntou, dando um passo mais perto. Seguro, terminei. Mas ambos sabíamos que essa não era a palavra completa. Diego sorriu novamente e desta vez havia algo diferente em sua expressão. Tem tempo para um café? Conheço um lugar pequeno perto daqui que faz o melhor cortado de Barcelona. Eu tinha 3 reuniões agendadas para aquela manhã, incluindo uma videoconferência com investidores de Munique. Tinha uma agenda rigorosamente planejada que não comportava pausas espontâneas para café. Claro, ouvi-me dizendo. E assim, pela primeira vez em anos, fiz algo completamente espontâneo. Queridos ouvintes, espero que estejam se conectando com esta história tanto quanto eu me conectei ao escrevê-la. O que vocês acham dessa atração instantânea entre Gabriel e Diego? Já sentiram algo assim? Deixem seus comentários. Adoro saber suas opiniões sobre os personagens e para onde vocês acham que essa história vai. O café que Diego escolheu era tudo que eu não esperava. Pequeno, íntimo, com apenas 6 mesas espremidas entre paredes cobertas de azulejos antigos e fotografias em preto e branco de Barcelona dos anos 1960. O cheiro de café recém-torrado se misturava com algo que demorei para identificar. Pão doce assando no forno. Era o tipo de lugar onde eu nunca entraria sozinho, mas com Diego ao meu lado, parecia perfeito. Maria! Diego acenou para uma senhora baixinha e rechonchuda atrás do balcão. 2 cortados, por favor, e traga um pouco daquele pão de canela que você fez hoje. A forma como ele interagia com Maria, o sorriso genuíno que ela lhe retribuía, me fez perceber algo sobre Diego que eu ainda não havia compreendido completamente. Ele não estava apenas confortável no mundo. Ele fazia parte dele de uma forma orgânica que eu nunca havia conseguido. Sentamos em uma mesa pequena perto da janela e, pela primeira vez desde que nos conhecemos, pudemos realmente nos olhar sem o caos de um incêndio ou a formalidade de um ambiente de trabalho. Diego havia vestido uma camiseta simples e jeans, mas havia algo na forma como ele ocupava o espaço que irradiava uma confiança natural. Então, ele disse, mexendo açúcar no café, Gabriel Mendoza, magnata da tecnologia. Como é que alguém acaba construindo um império antes dos 35? 32, corrigi automaticamente e ele riu. Perdão, antes dos 32. Isso torna tudo ainda mais impressionante, ou mais assustador, dependendo de como se olha. Havia algo na forma como ele disse assustador que me fez pausar. Por que assustador? Diego me olhou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto poderia ser honesto. Porque homens que conseguem tanto poder tão jovens geralmente sacrificaram outras coisas para chegar lá. E me pergunto o que você sacrificou. A pergunta me atingiu como um soco no estômago, não porque fosse ofensiva, mas porque era devastadoramente precisa. Pensei em todos os relacionamentos que havia negligenciado, todas as experiências que havia perdido por estar sempre focado no próximo objetivo, na próxima aquisição, no próximo marco de sucesso. Por que me pergunta isso? Desviei, não pronto para essa conversa ainda. Porque quando te encontrei naquele escritório, você não parecia alguém que tinha medo de morrer. Parecia alguém que tinha medo de viver. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que não conseguia identificar. Diego havia tocado em algo que eu mantinha enterrado tão profundamente que às vezes esquecia que existia. E você? Perguntei, mudando o foco. Como alguém se torna bombeiro em Barcelona? Diego sorriu, mas havia algo melancólico na expressão. História longa. Meu pai era bombeiro também. Cresci achando que não havia profissão mais nobre no mundo do que salvar vidas. Depois descobri que às vezes as pessoas que mais precisam ser salvas são aquelas que nem sabem que estão perdidas. Novamente, senti que ele estava falando diretamente comigo, vendo através das camadas de sucesso e controle que eu havia construído ao meu redor. Você tem família? Perguntei, tentando conhecê-lo melhor. Minha mãe ainda vive em Sevilha.
Meu pai morreu há 5 anos. Ataque cardíaco durante um resgate. Ele pausou, mexendo no café. E você? Imagino que tenha uma esposa linda e filhos perfeitamente comportados em alguma mansão no Pedralbes. Não, respondi rapidamente. E algo no meu tom fez Diego levantar os olhos. Nunca me casei, nunca encontrei a pessoa certa. Ou nunca teve tempo para procurar? Mais uma vez, ele havia atingido o alvo. Mas havia algo na forma como me olhava. Uma intensidade que me fazia sentir como se ele pudesse ver partes de mim que eu mesmo não conhecia. Talvez um pouco dos dois, admiti. Maria trouxe o pão de canela, ainda quente, e o aroma doce encheu o espaço entre nós. Diego partiu um pedaço e me ofereceu, e quando nossos dedos se tocaram durante a troca, senti aquela mesma corrente elétrica da primeira vez. Gabriel, ele disse, e havia algo diferente na sua voz agora, mais baixa, mais íntima. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Assenti, não confiando na minha voz. Por que realmente veio ao quartel hoje? E não me diga que foi só para fazer uma doação. Olhei para ele, para esses olhos escuros que pareciam enxergar através de todas as minhas defesas, e percebi que havia chegado a um momento decisivo. Poderia continuar mantendo as aparências, fingindo que minha visita havia sido puramente profissional, ou poderia ser honesto pela primeira vez em muito tempo. Porque não consegui parar de pensar em você, admiti. E as palavras saíram mais baixo do que eu pretendia. Diego não desviou o olhar. Em vez disso, ele se inclinou ligeiramente para a frente. Que tipo de pensamentos? Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. O tipo de pensamentos que não faz sentido ter sobre alguém que conhecia há apenas uma semana. Quem disse que tem que fazer sentido? A forma como ele disse isso, com uma mistura de suavidade e determinação, me fez perceber que não era o único sentindo essa atração magnética. Havia algo nos olhos dele, uma intensidade que refletia a minha própria. Diego, eu... Comecei, mas ele interrompeu. Você o quê? Não sou como você, disse finalmente. Meu mundo é... complicado. Há expectativas, imagem pública, responsabilidades que te impedem de ser feliz. A pergunta era simples, mas sua simplicidade a tornava devastadora. Quando foi a última vez que eu havia pensado na minha felicidade como um objetivo legítimo? Quando foi a última vez que havia feito algo apenas porque queria, não porque era estrategicamente vantajoso? Não sei se sei como ser feliz, admiti, e a vulnerabilidade da confissão me surpreendeu. Diego estendeu a mão por cima da mesa e cobriu a minha. Seu toque era firme, caloroso, real. Talvez eu possa te ensinar. Ficamos assim por um momento, nossas mãos conectadas, olhando um para o outro em silêncio. O café continuava funcionando ao nosso redor. Maria atendendo outros clientes, conversas em catalão e espanhol se misturando, o som de xícaras contra pires, mas parecia que estávamos em uma bolha separada do resto do mundo. Tem tempo livre no fim de semana? Diego perguntou finalmente. Sempre tenho trabalho no fim de semana, respondi automaticamente. Isso não foi o que perguntei. Ele estava certo. A pergunta não era se eu tinha trabalho. Sempre tinha. A pergunta era se eu poderia escolher fazer outra coisa. Sim, disse, tomando uma decisão que sabia que mudaria algo fundamental. Tenho tempo. Ótimo. Quero te mostrar Barcelona de verdade. Não a Barcelona dos prédios de escritório e reuniões de negócios. A Barcelona onde as pessoas realmente vivem. A ideia me aterrorizava e me emocionava simultaneamente. Há anos que não fazia nada espontâneo, nada que não fosse cuidadosamente planejado e analisado. Mas havia algo na forma como Diego me olhava que me fazia querer tentar. Tudo bem, concordei. Mas sob uma condição. Qual? Me deixe pagar o café. Diego riu. Um som rico e genuíno que reverberou através do pequeno café. Aceito a condição. Quando nos levantamos para sair, ele segurou minha mão por um momento a mais do que necessário. Gabriel? Sim. Estou feliz que você tenha aparecido hoje. Eu também, respondi, e percebi que era completamente verdade. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida profissional. Tentei manter minha rotina normal, reuniões, e-mails, revisões de projeto, mas me pegava constantemente distraído, pensando na nossa conversa, na forma como Diego havia segurado minha mão, na promessa do fim de semana.
Minha assistente, Carmen, notou a mudança imediatamente. Senhor Mendoza, o senhor está bem? Parece diferente, ela comentou na quinta-feira, depois que eu havia perdido completamente o fio de uma apresentação sobre análise de dados. Diferente como? Mas presente? Se isso faz sentido. Não fazia sentido para mim, mas eu estava começando a suspeitar que muitas coisas sobre minha vida não faziam sentido há muito tempo. Sexta-feira chegou com uma lentidão agonizante. Diego e eu havíamos trocado mensagens durante a semana, conversas casuais sobre trabalho, sobre Barcelona, sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Havia uma facilidade na nossa comunicação que me surpreendia, como se nos conhecêssemos há anos em vez de dias. Ele havia me pedido para encontrá-lo na estação de metrô de Fontana às 10 da manhã de sábado, vestindo roupas confortáveis para caminhar. O conceito de roupas confortáveis para caminhar era estranho para mim. Meu guarda-roupa consistia em ternos de trabalho e algumas peças casuais que eu usava apenas em casa. Acabei comprando jeans e tênis novos na sexta-feira à noite, me sentindo ridiculamente nervoso como um adolescente preparando-se para o primeiro encontro. Porque era isso que era, não é? Um encontro. A palavra me assombrou a noite toda. Sábado de manhã, cheguei à estação 5 minutos mais cedo, me sentindo deslocado em jeans e uma camisa polo. Estava acostumado a ser reconhecido, a ter pessoas se aproximando para falar sobre negócios ou pedir favores. Mas vestido assim, em meio à multidão do metrô, eu era apenas mais um homem anônimo. Diego apareceu exatamente no horário, vestindo jeans desbotados, uma camiseta branca simples e tênis gastos. Havia algo na forma casual como ele se movia, na facilidade com que navegava pela estação, que me lembrou novamente de como nossos mundos eram diferentes. Pronto para uma aventura? Ele perguntou, seu sorriso iluminando seu rosto. Pronto, menti, porque honestamente não sabia se estava pronto para qualquer coisa. Pegamos o metrô até o Parque Güell e durante a viagem Diego me contou histórias sobre diferentes bairros de Barcelona, sobre pessoas que conhecia, sobre lugares que amava. Havia uma paixão genuína na forma como falava sobre a cidade, como se cada rua tivesse uma história pessoal. Você cresceu aqui? Perguntei. Não, vim de Sevilha quando tinha 18 anos para estudar, mas Barcelona me adotou, ou talvez eu a tenha adotado. Às vezes é difícil dizer. No parque, ele me levou pelos caminhos menos óbvios, longe das multidões de turistas. Conhecia trilhas secretas, mirantes escondidos, cantos onde podíamos sentar e admirar a vista da cidade sem ser incomodados. É diferente de como você normalmente vê Barcelona, não é? Ele perguntou enquanto estávamos sentados em um banco com vista para o mar Mediterrâneo ao longe. Completamente, admiti. Normalmente só vejo a cidade através de janelas de carros ou escritórios. E o que acha? Olhei para a vista. O mar azul se estendendo até o horizonte, os telhados vermelhos da cidade criando um mosaico colorido, as pessoas pequenas como formigas nas ruas abaixo. É maior do que eu pensava, mais viva. Como você? Virei para olhá-lo, confuso. Como assim? Você também é maior do que pensava, mais vivo. Havia algo na forma como ele me olhava, uma intensidade que me fazia sentir simultaneamente exposto e seguro. Diego, Você o quê? Não sei o que estou fazendo, admiti. Isso, nós, não é algo que eu sei como navegar. Ele se virou completamente para me encarar. Não tem que saber como navegar. Às vezes você só tem que se deixar levar. Não sou bom em me deixar levar. Eu percebi, ele disse sorrindo, mas estou aqui para te ajudar. Passamos o resto da manhã explorando diferentes partes da cidade. Diego me mostrou mercados onde comprava ingredientes frescos, bares onde tomava cerveja com amigos, praças onde havia crescido quando chegou a Barcelona. A cada lugar, a cada história, eu sentia como se estivesse vendo não apenas a cidade, mas também mais camadas de quem Diego realmente era. Almoçamos em um pequeno restaurante familiar no Grácia, onde a dona nos tratou como velhos amigos e insistiu que experimentássemos seu arroz com frutos do mar. A comida era simples, mas deliciosa, completamente diferente dos restaurantes sofisticados onde eu normalmente comia. Posso te fazer uma pergunta? Diego disse enquanto comíamos. Claro. Por que tecnologia? O que te levou a esse mundo?
Era uma pergunta que ninguém me fazia há anos. As pessoas assumiam que era pelo dinheiro, pelo poder, pelo prestígio. Mas a resposta real era mais complicada. Controle, respondi finalmente. Tecnologia é sobre criar sistemas, resolver problemas, ter resultados previsíveis. Era o oposto da minha infância. Como assim? Hesitei. Não falava sobre minha infância com ninguém, nem mesmo com terapeutas que havia consultado esporadicamente ao longo dos anos. Mas havia algo sobre Diego, sobre a forma como ele escutava, que me fazia querer ser honesto. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 8 anos. Foi feio. Muito gritaria, advogados, eu sendo usado como peão em uma guerra que não entendia. Depois disso, vivi entre as duas casas, nunca sabendo qual seria meu humor quando chegasse em casa, se haveria uma nova discussão, um novo drama. Diego não disse nada, apenas me olhou com uma atenção total que era simultaneamente reconfortante e intimidante. Tecnologia, continuei, era previsível. Códigos fazem o que você manda. Sistemas respondem logicamente. Não há emoções descontroladas ou decisões irracionais. E isso te fez feliz? A pergunta me pegou desprevenido. Me fez bem-sucedido. Isso não é a mesma coisa. Não, concordei. Não é. Diego estendeu a mão por cima da mesa e tocou a minha novamente como havia feito no café. Gabriel, você já se permitiu não estar no controle? A pergunta ecoou em minha mente pelo resto da tarde. Enquanto caminhávamos pelas ruas antigas do bairro gótico, enquanto ele me mostrava a catedral e me contava histórias sobre cruzadas medievais, enquanto paramos em uma loja de livros antigas, onde ele conhecia o dono pelo nome, eu continuava pensando sobre controle. Toda a minha vida adulta havia sido construída em torno de manter controle sobre meus negócios, minha imagem, minhas emoções, meus relacionamentos. Mas com Diego, sentia esse controle começando a se desfazer e, surpreendentemente, não era completamente terrorizante. Era quase fim de tarde quando chegamos à praia de Barceloneta. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Diego sugeriu que caminhássemos pela areia e tiramos os sapatos, deixando a água fria do Mediterrâneo lamber nossos pés. Obrigado, disse enquanto caminhávamos lado a lado. Por quê? Por hoje. Por me mostrar isso. Gesticulei vagamente para a praia, a cidade, o momento. Isso é apenas o começo, ele disse parando de caminhar e se virando para me encarar. Estávamos parados na beira da água, o sol se pondo atrás de nós, a cidade iluminando-se gradualmente à nossa frente. Havia algo no momento, a beleza do entardecer, a intimidade da nossa conversa durante todo o dia, a forma como Diego estava me olhando, que me fez sentir como se estivesse em um precipício. Gabriel, ele disse suavemente, dando um passo mais perto. Sim, posso te beijar? A pergunta me pegou completamente desprevenido, não porque não quisesse, Deus como eu queria, mas porque ninguém havia me perguntado isso há anos. Em meu mundo, tudo era assumido, calculado, estratégico. A simplicidade honesta da pergunta de Diego me desarmou completamente. Sim, sussurrei. Diego levantou as mãos para enquadrar meu rosto, seus polegares acariciando minha pele levemente. Por um momento, ficamos assim, olhando um para o outro, e pude ver meu próprio desejo refletido em seus olhos escuros. Quando nossos lábios finalmente se encontraram, foi como se o mundo tivesse parado. O beijo foi suave primeiro, hesitante. Uma pergunta que se transformou gradualmente em uma afirmação. Seus lábios eram macios, mas firmes. E quando ele aprofundou o beijo, senti-me derretendo contra ele. Meus braços encontraram seu caminho ao redor de seu pescoço, meus dedos se entrelaçando em seus cabelos, e ele me puxou mais perto, seus braços se fechando ao redor da minha cintura. Podia sentir o calor de seu corpo, o batimento acelerado de seu coração contra meu peito, o gosto de café e algo que era unicamente dele. Quando nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Diego encostou sua testa na minha, nossos narizes se tocando. Você está bem? Ele perguntou suavemente. Não estava bem. Estava completamente desarrumado, meu mundo cuidadosamente construído balançando em suas fundações. Mas também me sentia mais vivo do que havia me sentido em anos. Sim, respondi. Mais do que bem. Ele sorriu.
E havia algo tão doce, tão genuíno na expressão que senti meu coração se apertar. Quer jantar comigo? Ele perguntou. Conheço um lugar que faz a melhor paella de Barcelona. Claro, respondi sem hesitação. E percebi que havia parado de questionar cada decisão, parado de analisar cada movimento. Por uma noite, estava me permitindo simplesmente ser. Mas enquanto caminhávamos de volta pela praia, nossas mãos entrelaçadas, uma parte da minha mente já estava começando a processar as implicações do que havia acontecido. Como isso afetaria minha imagem profissional? O que diriam meus sócios, meus clientes, minha assistente? Como poderia integrar isso? Diego, esses sentimentos, essa versão de mim mesmo que estava emergindo, com a vida que havia construído? Diego pareceu sentir minha atenção, porque apertou minha mão e disse: Ei, aonde você foi? Desculpe, disse tentando me focar no presente. Só pensando. Sobre como isso vai funcionar. Eu não... Gabriel. Ele interrompeu, parando de caminhar novamente. Uma coisa de cada vez, certo? Hoje foi sobre conhecer um ao outro. Amanhã pode ser sobre descobrir o resto. Havia uma sabedoria simples no que ele disse que me acalmou. Talvez não precisasse resolver tudo imediatamente. Talvez pudesse simplesmente viver um dia de cada vez. Certo, concordei. Uma coisa de cada vez. Mas enquanto jantávamos naquela pequena taverna familiar, rindo e conversando até altas horas, eu sabia que algo fundamental havia mudado. Diego havia acendido algo dentro de mim que eu nem sabia que existia, e agora que estava aceso, não sabia se conseguiria, ou se queria, apagá-lo novamente. A questão era, estaria disposto a deixar que essa chama transformasse tudo o que eu havia construído? E mais importante, estaria pronto para descobrir quem eu poderia ser se parasse de tentar controlar cada aspecto da minha vida? Olhando para Diego na luz dourada das velas da taverna, vendo a forma como seus olhos brilhavam quando ria, sentindo a facilidade da nossa conversa, eu começava a suspeitar que a resposta poderia ser sim, e isso me aterrorizava e me emocionava em igual medida. E espero que vocês estejam amando acompanhar essa jornada de descoberta de Gabriel tanto quanto eu estou. A química entre ele e Diego está pegando fogo, não acham? O que vocês estão achando dessa transformação do Gabriel? Querem ver mais dessa vulnerabilidade dele? Ou estão curiosos para saber como ele vai lidar com os conflitos que estão por vir? Deixem seus comentários. Suas opiniões são o combustível que alimenta minha inspiração. As semanas que se seguiram ao nosso primeiro encontro foram as mais intensas e confusas da minha vida. Diego e eu começamos a nos ver regularmente. Jantares íntimos em pequenos restaurantes que ele conhecia, longas caminhadas pelos parques de Barcelona, tardes preguiçosas em seu apartamento simples, mas acolhedor no Grácia. Cada momento juntos parecia revelar uma nova camada da nossa conexão, uma nova forma de intimidade que eu nunca havia experimentado. Mas quanto mais próximos ficávamos, mais eu sentia o peso das duas vidas completamente diferentes que estava tentando equilibrar. Durante o dia, eu era Gabriel Mendoza, CEO da Meridian Tech, vestindo ternos de 3.000 euros e tomando decisões que afetavam centenas de empregos e milhões de euros. Durante as noites e fins de semana, eu era simplesmente Gabriel, o homem que ria das piadas de Diego, que aprendia a cozinhar paella em sua cozinha minúscula, que se permitia ser vulnerável de formas que nunca imaginara possível. O problema era que essas duas versões de mim mesmo estavam se tornando cada vez mais incompatíveis. Você parece tenso hoje, Diego comentou numa quinta-feira à noite, enquanto estávamos deitados em seu sofá, minha cabeça em seu colo, seus dedos brincando com meu cabelo. Eu havia acabado de chegar de uma reunião particularmente difícil com investidores alemães que estavam questionando algumas de nossas decisões estratégicas recentes. Normalmente, esse tipo de reunião me energizava. Eu adorava o desafio de defender nossas posições, de demonstrar conhecimento e controle, mas ultimamente essas sessões pareciam vazias, performáticas. Trabalho, respondi vagamente. Quer falar sobre isso? Essa era uma das coisas que mais amava em Diego. Ele sempre oferecia espaço para conversar sem nunca pressionar. Mas como poderia explicar que o trabalho que antes me definia estava começando a parecer uma fantasia elaborada?
Como poderia dizer que cada vez mais eu me pegava questionando se toda aquela construção de sucesso valia a pena? É complicado, disse finalmente. Diego parou de acariciar meu cabelo. Gabriel, posso te perguntar algo? Claro. Você é feliz? No seu trabalho, na sua vida, antes de me conhecer? Você era realmente feliz? A pergunta pairou no ar entre nós como fumaça. Fechei os olhos, tentando lembrar da última vez que havia me sentido genuinamente feliz antes de Diego aparecer na minha vida. As memórias que vinham eram todas relacionadas a conquistas profissionais, fechamento de contratos, reconhecimentos públicos, marcos financeiros, mas felicidade real, contentamento profundo, não conseguia lembrar. Não sei se eu sabia o que era felicidade antes de você, admiti. Senti Diego se inclinar para me beijar o topo da cabeça. E agora? Agora eu sei que quero isso, disse, me virando para olhá-lo. Quero você, quero nós, mas não sei como fazer funcionar. O que você quer dizer? Era hora de ser completamente honesto. Meu mundo, Diego, há expectativas, imagem pública, sócios que investiram milhões baseados na minha reputação, clientes que confiam em uma certa versão de Gabriel Mendoza. E que versão é essa? A versão heterossexual, solteira por escolha, totalmente focada nos negócios. Diego ficou quieto por um longo momento. Quando falou, sua voz estava mais baixa. E você acha que estar comigo prejudicaria essa imagem? Não é sobre você, disse rapidamente. É sobre o quê, Gabriel? Sobre ter vergonha de quem você realmente é? A acusação me atingiu como um tapa. Não é vergonha, é pragmatismo, é realidade. Cuja realidade? A realidade que você construiu baseada no medo? Sentei-me abruptamente, me afastando dele. Você não entende. Você não entende o que está em jogo. Então me explica. Levantei-me e comecei a andar pela sala pequena, sentindo-me como um animal enjaulado. Tenho 400 funcionários que dependem de mim. Tenho contratos de dezenas de milhões. Tenho uma reputação que levei 15 anos para construir. Não posso simplesmente... Simplesmente o quê? Ser feliz? Não posso simplesmente jogar tudo fora por um relacionamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diego me olhou por um longo momento e, pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi mágoa real em seus olhos. É isso que eu sou para você? Algo que você jogaria fora? Diego, não foi isso que quis dizer. Não, foi exatamente isso que você quis dizer. Ele se levantou também, criando distância entre nós. Gabriel, você está tão acostumado a tratar tudo na sua vida como uma transação que nem percebe que está fazendo isso conosco também. Isso não é verdade, não é? Então me diga, quando você pensa em nós, o que você vê? Você vê um futuro onde podemos estar juntos abertamente? Onde você me apresenta aos seus sócios, me leva aos seus eventos de trabalho, onde construímos algo real juntos? Ou você vê um segredo conveniente que mantém escondido para não atrapalhar seus negócios? A pergunta me deixou sem palavras porque a resposta era devastadoramente clara, e ambos sabíamos qual era. Eu não posso, sussurrei. Não pode ou não quer? Qual é a diferença? A diferença, Diego disse, sua voz carregada de emoção. É que não posso significa que você gostaria, mas há obstáculos reais. Não quer significa que você está escolhendo sua zona de conforto sobre nós. Não é uma zona de conforto. É minha vida inteira. E o que somos nós, Gabriel? O que sou eu? Olhei para ele. Esse homem incrível que havia mudado tudo para mim, que me havia mostrado partes de mim mesmo que eu nem sabia que existiam, que me fazia sentir mais vivo e autêntico do que jamais me sentira. E percebi que não tinha uma resposta que não o machucasse. Eu preciso pensar, disse finalmente. Diego assentiu lentamente. Certo, pense. Mas, Gabriel, enquanto você está pensando, lembre-se de uma coisa. Você pode construir o império mais impressionante do mundo. Pode ter todo o dinheiro e poder que quiser, mas no final do dia, você ainda vai dormir sozinho em uma cama fria. E um dia, quando você for velho e estiver olhando para trás, não vai ser os contratos ou as aquisições que vai lamentar. Vai ser os momentos de verdadeira conexão humana que você deixou escapar por medo. Saí do apartamento dele naquela noite com o coração partido e a mente em tumulto. Dirigi pelas ruas vazias de Barcelona, tentando processar tudo o que havia acontecido, todas as verdades dolorosas que Diego havia forçado à superfície. Os dias que se seguiram foram tortura.
Tentei mergulhar no trabalho, como sempre fazia, quando queria evitar emoções difíceis, mas por primeira vez na vida, isso não funcionou. Cada reunião parecia sem sentido, cada decisão parecia vazia. Pegava-me olhando pela janela do meu escritório, pensando em Diego, imaginando o que ele estava fazendo, se estava pensando em mim também. Carmen notou minha distração imediatamente. Senhor Mendoza, o senhor perdeu 3 compromissos essa semana. Isso não é normal. Estou bem, Carmen. Com todo respeito, senhor, não está. O que aconteceu? Carmen trabalhava comigo há 5 anos. Era eficiente, discreta, e havia me visto passar por crises de negócios, problemas com investidores, até mesmo a morte do meu mentor alguns anos atrás. Mas ela nunca me havia visto assim. É pessoal, disse finalmente. Ah, ela assentiu com entendimento. Problemas do coração são os piores, não são? A simplicidade da sua observação me pegou desprevenido. Como você sabe? Porque o senhor está agindo como alguém que perdeu algo importante. Ela estava certa. Eu havia perdido algo importante. Havia perdido Diego, e com ele, havia perdido uma versão de mim mesmo que eu estava apenas começando a conhecer e amar. Naquela noite, em casa no meu penthouse vazio, olhando para a vista panorâmica de Barcelona através das janelas do chão ao teto, tomei uma decisão. Liguei para Diego. Olá, Gabriel. Sua voz soou cansada. Podemos conversar? Por favor? Houve uma longa pausa. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre eu ter sido um idiota. Outra pausa. Onde? Onde você quiser. O hospital, ele disse finalmente. Estou fazendo alguns turnos extras aqui. Cafeteria do 5º andar, em 1 hora. O hospital era o último lugar onde eu queria ter essa conversa. Mas se Diego estava lá, era onde eu precisava estar. Quando cheguei, ele estava sentado sozinho em uma mesa de canto, ainda vestindo seu uniforme de bombeiro. Parecia exausto, e havia uma tensão em seus ombros que me fez perceber que nossa briga havia afetado ele tanto quanto a mim. Obrigado por vir, disse, sentando-me à sua frente. Fale, ele disse, indo direto ao ponto. Respirei fundo. Havia ensaiado esse discurso durante toda a viagem até o hospital, mas agora, olhando para ele, todas as palavras cuidadosamente preparadas desapareceram. Você estava certo, comecei. Sobretudo, eu estava tratando nosso relacionamento como uma transação, pesando prós e contras como se fosse uma aquisição empresarial. E você não merece isso. Diego não disse nada, apenas me olhou esperando que eu continuasse. A verdade é que estou apaixonado por você. Continuei, minha voz ficando mais baixa. Completamente, irremediavelmente apaixonado. E isso me aterroriza porque é a primeira vez na minha vida que sinto algo que não posso controlar ou manipular ou transformar em uma vantagem estratégica. Gabriel, me deixa terminar, por favor. Estendi minha mão por cima da mesa e depois de um momento de hesitação, ele deixou que eu pegasse a sua. Você me perguntou se eu podia imaginar um futuro onde estivéssemos juntos abertamente. A resposta é, não conseguia. Mas não porque não queria, porque estava tão acostumado a viver uma vida que outras pessoas esperavam de mim, que havia esquecido que podia escolher uma vida diferente. E agora? Agora sei que uma vida sem você não é uma vida que quero viver. Não importa quantos zeros tenham na minha conta bancária. Diego apertou minha mão, mas sua expressão ainda era cautelosa. O que isso significa, Gabriel? Concretamente? Era a pergunta que eu esperava, e também a mais difícil de responder. Significa que vou parar de esconder quem eu sou. Significa que vou apresentar você aos meus sócios, aos meus clientes, ao meu mundo. Significa que se alguns deles tiverem problema com isso, vou lidar com as consequências. E se as consequências forem significativas? Então construiremos algo novo juntos. Pela primeira vez desde que havia chegado, vi um sorriso tentativo aparecer no rosto de Diego. Você tem certeza? Porque, Gabriel, eu não vou ser seu segredo. Não posso estar em um relacionamento onde tenho que me esconder. Eu sei. E você não vai ter que se esconder. Nunca mais. Diego olhou para mim por um longo momento, estudando meu rosto como se estivesse procurando por sinais de dúvida ou hesitação. Seja o que for que viu, deve ter o convencido, porque ele se inclinou por cima da mesa e me beijou. Foi um beijo suave, tentativo no início,
como se estivéssemos nos reconectando depois de uma longa ausência. Mas quando minhas mãos encontraram seu rosto, quando senti o gosto familiar de café e algo que era unicamente Diego, o beijo se aprofundou, carregado de todas as emoções que havíamos guardado durante nossa separação. Quando nos separamos, ambos estávamos sorrindo. Então, Diego disse, o que fazemos agora? Agora, respondi, vivemos. 3 meses depois. O evento de lançamento do nosso novo sistema de IA estava em pleno andamento no Hotel Arts, com vista para o Mediterrâneo. Era o tipo de evento corporativo que eu organizava regularmente. Executivos bem vestidos, champanhe caro, apresentações polidas sobre inovação tecnológica. Mas dessa vez, havia uma diferença fundamental. Diego estava ao meu lado. Ele estava elegante em um terno azul marinho que havíamos comprado juntos na semana anterior, conversando animadamente com o diretor de tecnologia da nossa principal empresa cliente sobre sistemas de segurança em prédios antigos. Era incrível como ele conseguia se conectar com pessoas de qualquer background, encontrando pontos em comum e interesse genuíno em suas histórias. Seu namorado é encantador, comentou Helena Rodrigues, uma das nossas investidoras mais importantes, aparecendo ao meu lado. A palavra namorado ainda soava estranha nos eventos corporativos, mas não de forma desconfortável. Era mais como nova. Obrigado. Diego tem esse dom de fazer todo mundo se sentir à vontade. E você parece diferente. Ela continuou, estudando meu rosto. Mais relaxado, feliz. Estou feliz, respondi. E a simplicidade da afirmação me surpreendeu. Quando foi a última vez que havia sido capaz de dizer isso com completa honestidade? Bom, felicidade te deixa um líder melhor, ela disse. E entre nós, alguns dos nossos clientes mais conservadores estavam inicialmente cautelosos. Mas depois de conhecer Diego, ver como vocês são juntos, até mesmo eles tiveram que admitir que é impossível não gostar dele. Não havia sido fácil. Quando anunciei publicamente meu relacionamento com Diego, primeiro para minha equipe executiva, depois para clientes e investidores, houve reações variadas. Alguns foram completamente suportivos, outros ficaram visivelmente desconfortáveis. Um cliente importante até cancelou um contrato, citando diferenças de valores fundamentais. Mas para cada reação negativa, houve 2 positivas. Funcionários que se aproximaram para me agradecer por criar um ambiente mais inclusivo. Clientes jovens que disseram que nossa abertura os fez confiar mais em nossa marca. Até mesmo alguns executivos mais velhos que admitiram que minha honestidade os havia feito repensar suas próprias atitudes. E através de tudo, Diego esteve ao meu lado, não apenas como apoio emocional, mas como parceiro real. Ele começou a me ajudar com eventos corporativos, usando suas habilidades naturais de comunicação para conectar nossa empresa com organizações de segurança pública e serviços de emergência. Desenvolvemos até uma linha de produtos específica para bombeiros e paramédicos. Gabriel, Diego apareceu ao meu lado, sua mão tocando levemente minha costa. O pessoal da mídia quer algumas fotos para o artigo de amanhã. Vamos, respondi, e caminhamos juntos para onde o fotógrafo estava organizando o setup. Senhor Mendoza, o fotógrafo disse, podemos ter algumas fotos individuais primeiro e depois algumas com seu parceiro? Claro, respondi. E não perdi a naturalidade com que ele usou a palavra parceiro. Há alguns meses, essa situação teria me deixado em pânico. Agora parecia completamente normal. Depois das fotos individuais, Diego se juntou a mim. Quando o fotógrafo sugeriu que posássemos de forma mais casual, Diego me puxou para mais perto, sua mão descansando na minha cintura, nossos corpos se encaixando naturalmente. Perfeito, o fotógrafo disse. E eu sabia que tinha razão. Nós éramos perfeitos juntos. Mais tarde naquela noite, depois que todos os convidados haviam ido embora e estávamos finalmente sozinhos no meu apartamento, Diego e eu nos deitamos na cama, exaustos, mas felizes. Como foi para você hoje? Perguntei, brincando com seus dedos. Incrível, ele respondeu. Ver você no seu elemento comandando a sala, mas ainda sendo completamente você mesmo, foi lindo. Eu não seria eu mesmo sem você, disse, me virando para encará-lo.
Você me salvou, Diego, não apenas do incêndio, mas de uma vida que estava me sufocando sem que eu percebesse. Você se salvou, ele corrigiu. Eu apenas te ajudei a ver que havia outras opções. Beijei-o então, longa e profundamente, tentando transmitir através do toque tudo o que sentia por ele. Quando nos separamos, seus olhos brilhavam na luz suave do quarto. Te amo, disse, e as palavras saíram tão naturalmente quanto respirar. Eu também te amo, ele respondeu. Para sempre. Epílogo. 1 ano depois. Estava parado na praia de Barceloneta, no mesmo local onde Diego havia me beijado pela primeira vez, esperando por ele. Havia pedido para encontrá-lo aqui, dizendo que queria celebrar o aniversário de 1 ano do nosso primeiro beijo. O que ele não sabia era que eu tinha outros planos. O sol estava se pondo novamente, pintando o céu de tons de rosa e laranja, e a praia estava relativamente vazia. Algumas pessoas caminhavam ao longe, mas na maior parte tínhamos privacidade. Vi Diego se aproximando de longe, ainda vestindo seu uniforme do trabalho, e meu coração acelerou como sempre fazia quando o via. Mesmo depois de 1 ano juntos, mesmo depois de morarmos juntos há 6 meses, mesmo depois de integrarmos completamente nossas vidas, ele ainda causava o mesmo efeito em mim. Desculpe o atraso, ele disse me beijando quando chegou perto. Tivemos uma emergência de última hora. Tudo bem, respondi, nervoso de uma forma que esperava que ele não notasse. Todo mundo está bem? Sim. Apenas um gato preso em uma árvore. Nada muito dramático. Rimos juntos e então ficamos parados por um momento, olhando para o mar. Era o tipo de momento perfeito que havia aprendido a valorizar desde que Diego entrou na minha vida. Simples, presente, real. Diego, comecei, minha voz tremendo ligeiramente. Sim, me virei para encará-lo completamente. 1 ano atrás, você me perguntou se eu podia imaginar um futuro onde estivéssemos juntos abertamente. Eu disse que não conseguia. E agora você consegue, ele disse sorrindo. Agora eu não consigo imaginar um futuro sem você, corrigi. Não consigo imaginar acordar todas as manhãs sem você ao meu lado. Não consigo imaginar enfrentar os desafios da vida sem seu apoio. Não consigo imaginar envelhecer com qualquer outra pessoa. Diego me olhou com uma expressão curiosa, como se estivesse começando a suspeitar aonde eu queria chegar. Respirei fundo e me ajoelhei na areia. Diego Ruiz, disse, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Você salvou minha vida de mais formas do que posso contar. Você me ensinou que o amor real vale qualquer risco, qualquer sacrifício. Você me mostrou que ser vulnerável não é ser fraco, é ser corajoso. Abri a caixa, revelando um anel simples, mas elegante de ouro branco com um pequeno diamante. Nada extravagante, mas significativo. Quer se casar comigo? Por um momento, Diego ficou completamente imóvel, olhando para mim com os olhos arregalados. Então, lentamente, um sorriso iluminou seu rosto inteiro. Gabriel, ele sussurrou, e sua voz estava carregada de emoção. Sim, claro que sim. Coloquei o anel em seu dedo com mãos trêmulas, e quando me levantei, ele me puxou para um beijo que foi ainda mais intenso que nosso primeiro nesta mesma praia. Podia sentir lágrimas, suas ou minhas, não sabia, molhando nossos rostos, mas não importava. Quando nos separamos, ambos estávamos rindo e chorando ao mesmo tempo. Não posso acreditar que você fez isso aqui, ele disse olhando ao redor da praia. Tinha que ser aqui. Foi aqui que tudo começou realmente. Foi aqui que você me perguntou se eu podia me deixar levar, lembra? E você disse que não sabia como. Agora eu sei, disse puxando-o para mais perto. Agora eu sei que se deixar levar significa confiar. Significa aceitar que algumas das melhores coisas da vida vêm quando paramos de tentar controlar tudo. E você está pronto para isso? Para uma vida inteira de se deixar levar? Olhei para Diego. Meu noivo agora, essa palavra ainda causando uma onda de emoção em mim. E pensei em tudo que havia mudado desde aquele dia terrível do incêndio. Pensei na empresa que agora dirigíamos juntos, nos funcionários que haviam se tornado amigos reais, nos clientes que respeitavam nossa autenticidade, na família que estávamos construindo juntos. Pensei na vida que havia vivido antes, toda aquela busca incansável por controle e sucesso que havia me deixado rico, mas vazio. E pensei na vida que estava vivendo agora, às vezes mais complicada, às vezes mais desafiadora,
mas infinitamente mais rica em todos os aspectos que realmente importavam. Estou pronto, respondi. Para tudo, para sempre. E enquanto o sol se punha sobre o Mediterrâneo, pintando o céu de cores impossíveis, soube que havia encontrado algo que nenhuma quantidade de dinheiro ou poder poderia comprar. Um amor verdadeiro, autêntico, transformador. As chamas do incêndio que quase destruiu minha vida haviam se transformado nas chamas do amor que a iluminaram completamente. E dessa vez, eu estava mais do que feliz em deixar queimar. Fim. Queridos ouvintes, chegamos ao final desta jornada emocionante. Gabriel e Diego encontraram seu final feliz, mas mais do que isso, encontraram a coragem de serem verdadeiros consigo mesmos e um com o outro. O que acharam desta transformação? Acreditam que o amor tem esse poder de nos transformar completamente? Esta história me emocionou profundamente ao escrever, e espero que tenha tocado vocês também. O amor verdadeiro realmente tem o poder de nos salvar das vidas que vivemos por medo ou convenção, não acham? Deixem seus comentários finais. Adoraria saber qual foi a parte que mais os marcou e se vocês se identificaram com a jornada de Gabriel em direção à autenticidade e ao amor verdadeiro. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima história.